A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma reflexão da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco acerca da vinha de Nabote. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 2, diz assim: Que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e eu te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Deus está despertando a igreja a não negociar os seus valores, a permanecer firme diante da pressão do mundo, diante da dificuldade que hoje a igreja enfrenta, para permanecer nos valores espirituais que Deus nos concede. Ainda existe vinha que o inimigo quer comprar. A santidade, a comunhão com Deus, os princípios bíblicos, a fidelidade e a presença de Deus são coisas inegociáveis. Mas o inimigo quer comprar. E assim como Acabe fez uma proposta de pedir aquela vinha que estava junto ao palácio, e ele disse que daria outra melhor. Sempre nós percebemos que o inimigo tem sempre é astuto para parecer nos dar algo que seja melhor do que aquilo que nós já temos. Já permanece com nós o princípio de virtude. Então ele nos induz a ceder, sempre nos enganando com sua sagacidade, tentando nos mostrar que sempre tem algo melhor do que aquilo que nós vivemos nos valores de Cristo. E a ideia de princípio do rei era fazer com que Nabote cedesse a vinha na intenção de que o rei poderia dar outra melhor. E o interessante é que Acabe tinha influência, tinha recurso para ter outras vinhas. Mas ele queria exatamente a vinha de Nabote. Para Nabote, ali tinha um valor inegociável. Para Acabe, era apenas um valor
que não tinham significado nenhum. Em outras palavras, para Nabote tinha um valor específico, pois era uma herança familiar. Alguém tinha pago o preço para que aquela vinha chegasse àquele ponto de ser desejável. Mas para Acabe tinha apenas um valor material. Quantas vezes nós lidamos com pessoas com a mesma intenção de Acabe, com o mesmo pensamento, que não entende que muitos princípios que nós valorizamos hoje, lutamos para permanecer firme com esses princípios. Muitas pessoas não entendem que aquilo que é valoroso para nós, para eles são insignificantes, não tem valor algum. Paulo vai dizer que o homem natural compreende as coisas naturalmente, mas o homem espiritual entende estas coisas, discerne, melhor dizendo, espiritualmente. Há algo que o mundo costuma fazer, atitudes que o mundo tem, que para eles são natural, são prazerosos. Mas para o crente existe um valor espiritual e um valor de uma eternidade na obediência a Deus, uma eternidade com Deus, com Cristo, mas na desobediência desses valores, esses princípios, há uma eternidade sem Cristo. E isto o mundo não compreende. E aí nós podemos compreender que muitas das vezes nós negociamos esses valores por um pouco tempo para Nabote tinha um conhecimento da lei, que esta lei, que está em Levítico 25, 23, ele tinha um valor de obedecer a Deus, pois na lei dizia que uma vinha não se podia vender. Ele queria permanecer obedecendo a Deus, agradando a Deus, do que agradar aos homens. Quantas vezes a gente vende a nossa herança espiritual para agradar o mundo, as pessoas como Acabe. Podemos até, assim, de uma forma, dizer pessoas com espírito de Acabe. Não com o sentido de espírito maligno, mas a intenção de Acabe. Quantos? Quando tem feito proposta para nós, para que nós vendesse a nossa vinha espiritual, o nosso legado que temos construído
com obediência a Cristo, vivendo separado das coisas desta vida, dos prazeres deste mundo. Quanto de nós temos negociado esses valores? Então é preciso nós pensarmos, analisarmos o valor da vinha, da herança que Deus nos deixou. O inimigo vai sempre usar cabes desta vida para nos fazer proposta de que aquilo que ele está nos oferecendo é melhor, é mais prazeroso do que o que Deus nos deu, dos valores espirituais que Deus nos deu. Então é hora de nós pensarmos nisso. É hora de nós avaliarmos e fazer como este homem, como Nabote fez. Não negociar os valores espirituais com a cabe desta vida. Que Deus te abençoe, te guarde para todo sempre. Amém.